Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Pô, pastor, depois que o Alex veio pregar todo arrumado, eu também tinha que vir, né? Falei com ele. Mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu sempre digo que ministrar a palavra do Senhor é sempre uma grande honra e uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade subir nesse altar e falar da palavra de Deus. Mas eu quero aqui agradecer publicamente ao pastor Alberto pelo convite, pela confiança. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Hoje eu queria compartilhar um pouco com a igreja de como Deus tem o controle da nossa vida. Nós estamos passando por um momento muito difícil, um momento de muitas perdas. Perdas não, porque crente não perde. As pessoas que nós amamos, elas partiram ao encontro do Senhor, amém? Mas é um momento muito difícil, e nos momentos difíceis da nossa vida, sempre vem um questionamento à nossa mente. Será que Deus tem o controle da minha vida? Será que Deus tem cuidado de mim? E é sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês nessa noite. Eu, preparando essa mensagem, eu comecei a meditar na palavra, e quando eu estava meditando na palavra, veio uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu fui fazer uma entrevista ali no Fundão, na UFRJ, e estava passando de ônibus ali pelo centro universitário, e eu comecei a observar de dentro do ônibus que existiam várias construções, que você olhava para aquelas construções e você via claramente que elas foram iniciadas, mas elas não foram terminadas. Ou por uma questão judicial, ou por uma questão de falta de recursos, ou por uma questão de corrupção. Você olhava para aquelas construções e você via aqueles prédios abandonados, aqueles prédios que viraram depósito de sujeira, aquelas estruturas que já estavam deformadas. E quando eu olhei para aquelas construções, para aqueles prédios, eu lembrei de Filipenses 1, verso 6. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 1, 6. Não precisa ficar de pé, mas abra a palavra em reverência ao Senhor. Filipenses 1, 6. Paulo, ele fala assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Isso é Paulo falando à igreja de Filipos. E ele diz que é uma boa obra, não é uma obra qualquer. Mas aí você pode falar assim: mas Mateus, eu não estou vendo essa boa obra na minha vida. Eu estou parecendo aqueles prédios abandonados da UFRJ, onde a estrutura está falha, onde está cheio de sujeira. Mas eu queria te dizer uma coisa: absolutamente nada que deu errado na sua vida, seja o que for, seja o seu casamento que deu errado, seja a sua empresa que deu errado, seja a sua família que deu errado, absolutamente nada que deu errado veio de uma precipitação ou de uma decisão errada de Deus sobre você. Porque se Deus cometer um erro, se Deus cometer um equívoco, uma falha, um julgamento errado, uma decisão errada, ele simplesmente deixa de ser Deus imediatamente. Porque quando alguém erra, é porque tem limite. E eu estava conversando com um amigo meu há um tempo atrás, ele está fazendo teologia, e ele me falou que na universidade alguns professores perguntaram para ele, perguntaram: defina Deus. E se você entende um pouco de teologia, você sabe que essa pergunta ela não tem resposta. Porque definir é dar fim. E Deus, ele é infinito. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, quando eu olhei para aqueles prédios abandonados, Deus falou profundamente ao meu coração. Deus falou assim: Mateus, eu sou um Deus que tudo que eu comecei na sua vida, eu não deixo pela metade. Ele falou assim: Mateus, entenda,
Tudo que eu comecei na sua vida, eu não deixo pela metade. E eu não consigo acreditar num Deus que Ele é pego de surpresa com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Deus não foi pego de surpresa com 2020, Deus não foi pego de surpresa com a Covid, Deus não foi pego de surpresa com as mortes, com as pandemias, Ele não foi pego de surpresa com as tragédias, porque não entra na minha cabeça crer num Deus que está esperando que a gente faça alguma coisa para surpreendê-lo, um Deus que está sempre reagindo às nossas escolhas. Eu não consigo acreditar num Deus desse, porque se Deus reage às minhas escolhas, e eu comecei a meditar muito sobre isso, porque eu entendi que quem reage é quem não tem... Vou dar um exemplo. Quem reage sobre uma situação é que não tem controle sobre essa situação e é pego de surpresa. Quem reage a uma situação é quem não tem controle sobre essa situação e é pego de surpresa. Então, se Deus ele reage às minhas escolhas, se Deus ele reage na minha história, Ele não tem controle sobre a minha vida e Ele é pego de surpresa. E eu, Mateus, eu tenho dificuldade de acreditar que esse Deus, que não tem controle sobre a minha vida e que é pego de surpresa, que esse Deus é soberano. Deus, Ele não reage à nossa história, Ele não reage à nossa vida. Deus, Ele age na nossa história e Ele age na nossa vida. Amém? E eu queria que você saísse daqui, talvez você não lembre de nada do que eu falei, mas eu queria, em nome de Jesus, que você gravasse isso na sua mente agora. Eu queria que você gravasse que Deus tem absoluto controle sobre a sua vida. Deus tem absoluto controle sobre a sua vida. E eu descobri que o segredo, o nosso desafio, não é ficar falando na cabeça de Deus como Ele deve agir na nossa vida. O desafio não é eu ficar falando para Deus como que Ele tem que fazer. Olha só, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de jovem, hein? O menino, ele conhece a menina na segunda-feira. Aí na terça-feira, ele já ora ao Senhor, pedindo para que Deus convença a menina de que ele é o homem certo. Ele não ora a Deus pedindo assim, Deus, confirma se ela é a menina certa. Não. Ele ora a Deus pedindo para que Deus convença a menina que ele é o menino certo. Assim é fácil. E aí, esse menino, ele começa a orar, a orar, a orar. Aí ele chama os amigos dele para orar junto. E aí, ele ora, ora, ora. E aí, um amigo dele fala assim, olha, se a gente fizer um jejum, 40 dias, fica mais fácil dele ouvir. Então, eles começam a fazer um jejum de 40 dias. E continuam orando, 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 orando. Aí, um outro amigo fala para ele assim, olha, se a gente subir no monte, a gente está mais perto dele. Então, é mais fácil dele ouvir. Então, eles fazem o jejum de 40 dias, oram, 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 vão para o monte, oram, 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 oram. E aí, um deles fala assim, olha, se a gente louvar o Senhor, aí é que Ele quebranta mesmo, Ele vai ouvir, gente. Então, eles fazem o jejum de 40 dias, eles oram, 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 fazem o jejum, vão para o monte, louvam. Depois de 40 dias não acontece nada e o menino fica frustrado. Sabe por quê? Porque a gente está tentando o tempo todo convencer Deus a respeito da nossa vida. Mas a gente não confia que quem sabe é Ele. O nosso desafio não é falar para Ele como a nossa vida deve ser. O nosso desafio é conhecê-lo a respeito da nossa vida. O nosso desafio é conhecer a vontade dEle para a nossa vida. E Ele fala que é uma boa obra. Ele não fala que é uma obra qualquer. É uma boa obra. E existe uma ilustração na Bíblia, que eu acho uma ilustração maravilhosa, que fala como Deus trabalha na nossa vida, como Deus tem o controle da nossa vida. E essa ilustração, ela está lá em Jeremias 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Jeremias 18, do 1 ao 3.
Diz assim a palavra do Senhor: o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. E ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Essa é uma palavra que Deus deu a Jeremias, e falou assim: Jeremias, vá à casa do oleiro, e lá, Jeremias, você vai ver o oleiro trabalhando no barro, e você vai ver como eu trabalho na vida dos meus filhos, como eu tenho controle sobre a vida dos meus filhos. A roda que está girando é a nossa vida, e o barro somos nós que estamos ali no meio. Durante muito tempo, hoje, a gente ainda canta essa canção, e eu vou pedir para o pastor Alexandre nos ajudar. Ele vai cantar a primeira estrofe de uma canção, e eu sei que você conhece essa canção, então você pode cantar também. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Essa música, ela não está errada, mas quando eu estava meditando na palavra e essa música veio ao meu coração, eu comecei a analisar a letra dessa música, e eu pensei assim, eu falei, poxa, podia ter uma atualização, porque o vaso, o olheiro, ele não trabalha com o vaso pronto, quando o vaso já está duro, quando o vaso já está perfeito. O olheiro, ele trabalha com o barro sujo, com o barro imperfeito, com o barro cheio de imperfeição, cheio de furo. Mas, para mim, essa letra, ela poderia ser assim: molda a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo a partir de um barro moldado. A poesia é difícil, mas... porque o olheiro, ele não trabalha com o vaso pronto, com o vaso já perfeito. Ele trabalha com o barro impuro. Mas tem algo ali que é profundo, porque o olheiro, ele olha para aquele barro que ele vai trabalhar e ele vê um vaso. Ele vê aquela sujeira, mas ele já vê um vaso pronto. E ele fala assim, ainda não é vaso, mas está sendo trabalhado. E é assim na nossa vida. A gente pode estar como aquele prédio abandonado lá, cheio de sujeira, a estrutura está deformada, mas Deus está trabalhando, Deus está nos moldando. É isso que a gente tem que entender. É isso que Jeremias também precisa entender quando ele lê essa palavra, quando está nesse texto. Que não é porque algo está deformado, não é porque algo está sujo, que não está na mão do Senhor. Eu vejo um barro mole e ele vê um vaso perfeito. Você é um vaso perfeito. E não tem coisa pior do que a gente olhar para a nossa própria vida. Eu não vou nem falar a gente olhar para a vida do outro, mas a gente olhar para a nossa própria vida e ver uma vida toda deformada, uma vida cheia de sujeira, uma vida cheia de impureza. E quando a gente fala assim, eu não tenho mais jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e por favor entenda isso. Só o fato de você estar aqui nessa noite, só o fato de você estar aí na sua casa, conectado aqui com a gente,
já é uma prova evidente que Deus está agindo na sua vida. Só o fato de você estar aqui, só o fato de você estar vendo esse culto, significa que tem um pavio aí dentro de você que fumega por Jesus. Apesar de estar tudo sem forma, apesar de estar tudo imperfeito, Deus está trabalhando na sua vida, creia nisso. Ele está te moldando, Ele está te transformando. Mas Deus não é como uma empresa que trabalha como linha de produção, que faz tudo crente igual e rapidinho. Deus, Ele é o artesão da nossa vida, e o artesão leva tempo. E eu já falei isso em algumas pregações aqui, que a gente quer tudo para ontem, não é nem mais para hoje, é para ontem. E eu tenho descoberto uma coisa, irmãos, que para Deus não existe nem para ontem, nem para hoje, nem para amanhã. Para Deus existe na hora certa. E a gente fica se questionando. Eu também tenho aprendido uma coisa, que tudo que Deus faz na nossa vida de importante leva tempo. Tudo que Deus faz na nossa vida leva tempo. Mas o que o diabo faz, geralmente é de um dia para o outro. Eu queria te dizer que a sua vida, ela pode estar como o vaso, o barro ainda sendo trabalhado, e você vê, cheio de imperfeição, cheio de furo, mas Deus está trabalhando, creia nisso. Deus está trabalhando, Deus está te moldando. Você pode não sentir, mas Deus está trabalhando, Deus está te moldando. Em Isaías 64:8 diz, abra a palavra em Isaías 64:8. Isaías 64:8. Diz assim a palavra: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Aleluia! Você é obra da mão do Senhor. E Ele não disse que você é uma obra qualquer, que você é uma obra ruim. Ele disse que você é uma boa obra e que Ele vai completar. Então creia nisso. Creia nisso, que você é uma boa obra. Você pode não estar vendo agora, mas creia que Deus está trabalhando na tua vida. Irmão, saia daqui convicto que Deus tem o controle absoluto da tua vida. Repita comigo isso, irmão, para você crer firme, forte. Deus tem o controle absoluto sobre a minha vida. Creia nisso, irmão. Saia daqui convicto disso. Você é uma boa obra. Deus tem uma boa obra para a tua vida. E Ele vai completar. É palavra. Está escrito. Não sou eu que estou dizendo. É palavra do Senhor. Eu desejo a você que você saia daqui convicto de que isso é palavra do Senhor para a tua vida. Você é uma boa obra. E que os problemas, as dificuldades que venham sobre você, não te afastem, não te deixem pensar que você é uma obra qualquer, porque nós muitas vezes, quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, a gente pensa, será que Deus tem o controle da minha vida? Será que Deus tem cuidado de mim? Porque essa obra, ela está muito ruim. Mas creia que isso é Deus trabalhando na tua vida. Creia que isso é Deus trabalhando na tua vida. Porque tem algo melhor para você ali na frente. Tem uma boa obra, irmão. Tem uma boa obra. Não é uma obra qualquer. Você é uma boa obra. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que você saia daqui convicto de que Deus tem uma boa obra para a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos. Você pode ficar de pé.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, porque nós estamos no melhor lugar do mundo, que é a Tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos felizes porque nós ouvimos a Tua palavra. Deus, nós saímos daqui renovados pelo Teu Espírito. Senhor, nós saímos daqui convictos de que Tu tens uma boa obra para nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não é uma obra qualquer, não é uma obra ruim, é uma boa obra, e o Senhor diz que vai completá-la. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está aqui, cada vida, Senhor, que está conectado agora, Deus, na internet, neste culto. Senhor, Tu tens uma boa obra para nós, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, não deixa, oh Deus, com que os problemas, não deixa com que as dificuldades, não deixa com que as perdas, Deus, não deixa com que nada nos afaste do Teu caminho, porque nós precisamos Te conhecer, Senhor, prosseguir em Te conhecer, porque só assim, Deus, nós vamos ter a convicção de que o Senhor tem uma boa obra para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um. Eu coloco, Deus, os desafios, os problemas, as dificuldades, as situações, Deus, aonde a gente pensa, Senhor, não tem saída. Senhor, a minha vida vai ficar desse jeito. Senhor, a minha vida vai ficar deformada. E hoje a palavra diz que não, que Deus tem uma palavra, Deus tem boa obra para você, meu irmão. Senhor, fique convicto disso nessa noite. Saia daqui convicto de que Deus tem uma boa obra. Deus vai te abençoar, meu irmão. Você pode não ver agora, mas Deus vai te mostrar na hora certa, no momento certo, porque para Deus não existe hoje, não existe amanhã, isso é só para a gente. Para Deus existe a hora certa e o momento certo, e Ele vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto, Senhor, muito obrigado pela Tua presença aqui, Deus, a Tua presença ela é sensível, nós conseguimos sentir a Tua presença neste lugar. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, nos dá força, Senhor, para viver o restante dessa semana, Senhor, porque o diabo ele vai nos tentar, Senhor, porque nós somos valiosos, e ele quer tentar nos tirar da Tua presença, mas ele não vai conseguir, porque nós sabemos que Tu tens uma boa obra para nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se faça presente cada dia mais na nossa vida, que nós possamos Te buscar, Deus, em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Deus, o Teu povo. Essa é a minha oração, Deus, já Te agradecendo, porque Tu ouve a nossa oração, Tu ouve o nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.